Boa tarde, meus irmãos. Cristiano Nascimento, iniciando agora essa live, toda quarta-feira aqui às 16, na página do Umbanda Eu Curto. Gostaria de pedir para os primeiros irmãos que chegarem aí para dar um retorno aí de como está chegando o áudio, tá bom? E a gente já começa. 5 minutinhos a gente começa. Só um instante a gente já começa, tá bom? Áudio ótimo, que bom, legal. Só um instante.
É isso aí, vamos lá. Botei uma musiquinha aí, como sempre costumo fazer na live. Para trazer a gente, né, um pouquinho para a energia do que nós vamos falar hoje. Tem uma porção de músicas aí que a gente usa, que não necessariamente são pontos de umbanda, né? São músicas que falam dos caboclos, músicas que falam dos orixás, enfim. Outro tipo de melodia, mas que também traz uma serenidade muito grande. Então, vamos lá, meu nome é Cristiano Nascimento, sou sacerdote de Umbanda do Templo do Caboclo Tupinambá, Mãe Manjalgum Beira-Mar, que fica aqui em Guarulhos, Avenida Tiradentes, 4145. E toda quarta-feira às 16 a gente está aqui falando um pouquinho, né? Dividindo, absorvendo, compartilhando aí as coisas sobre a Umbanda, sobre a vida, né? Porque não dá pra dissociar uma coisa da outra. Oi, Kelly, tudo bom? Então é isso. O objetivo hoje é começar falando um pouquinho sobre o tema de hoje. A gente vai falar um pouco sobre Cambono, sobre privacidade, confidencialidade das consultas, tanto para o médium quanto para os cambonos, ou como queira chamar, os auxiliares. Mas como hoje é o dia do índio, não tem como a gente não falar sobre isso, né? Então a gente vai usar aí, sei lá, uma live de uns 50 minutos, a gente vai usar os primeiros 20 minutos para falar sobre isso. E de quão marcante é a presença do índio, quão forte é a presença da figura do índio na Umbanda, né? Haja vista a fundação da Umbanda. E aí, assim, eu creio nisso, né? Eu creio que o Zélio, o pai Zélio de Moraes, quando tem a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, eu creio que ali estava sendo fundada a Umbanda. Outros não creem, mas não é isso que está em discussão aqui agora. Cabe a gente lembrar que manifestações de espíritos de índios existe já há muito tempo. Por exemplo, quem estuda xamanismo, aqui no terreiro a gente tem um grupo de estudo de xamanismo. A gente entende que é uma prática mística, né? Então o nome xamanismo foi cunhado por antropólogos, né? Que significa práticas nativas. O significado de xamanismo é isso. Já o nome xamã, que para os índios aqui do Brasil a gente tem na figura do pajé, é aquele que entra em estado alterado de consciência e muitas vezes seu espírito sai do seu corpo, ou a gente pode dizer, sua consciência se expande e aí ele vai buscar respostas no plano astral, ou também é aquele que recebe a visita de um espírito ancestral. Então, essa relação com o espírito do índio, digamos assim, é uma relação que já se inicia nas práticas indígenas mesmo. Dentro das aldeias, seja no Brasil, aqui na América Latina, enfim, na América do Norte ou em outros lugares onde existam tribos indígenas, isso é uma prática xamânica mundial, digamos assim. Guardadas as diferenças culturais, isso é uma prática xamânica mundial. Do índio receber, de um pajé, de um xamã, receber a visita de um espírito amigo, de um espírito ancestral para o instruir, para curar as pessoas, para orientar a tribo, enfim, diversas situações. E então, falando da presença do espírito do índio, dentro do xamanismo ele é muito forte, em outras religiões também. No Catimbó da Jurema a gente vê a presença de diversos caboclos. Candomblé de Angola existe também presença de caboclo. Na Macumba Carioca existe também presença de caboclo. E existem relatos de pessoas que, mesmo antes da Umbanda ser fundada, já incorporavam seus caboclos.
incorporava espírito de índio, digamos assim. Então, a prática da incorporação, da relação com o espírito do índio, que traz uma ancestralidade nativa, que traz um conhecimento e uma sabedoria da natureza, das ervas, de uma relação muito mais profunda, de uma conexão muito mais profunda com a natureza, essa relação é desde que o mundo é mundo, né? Agora, dentro dessa estrutura umbandista, falando agora mais de Umbanda, que é mais o nosso foco, né? A primeira manifestação dentro da estrutura de Umbanda que se conhece é a do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é uma manifestação muito marcante, né? Não vou ficar falando assim muito da história do Zélio aqui, mas o Zélio teve lá suas dificuldades, era muito jovem, família católica, tinha problemas de saúde, levaram ele no médico, num tio que era psiquiatra, depois levaram no outro tio que era padre. Primeiro acharam que era problema psiquiátrico, depois acharam que era uma obsessão demoníaca, levaram ele para exorcizar, até que levam ele num centro espírita e aí tem a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que se mostra como um caboclo, mas que também teve outras experiências na carne. E naquele momento, dentro daquela estrutura, não foi aceito a manifestação de um espírito de um caboclo, assim como também não era aceita a manifestações de espíritos africanos ou descendentes de africanos. E aí o Caboclo da Sete Encruzilhadas fala, né? É perguntado o nome para ele, ele fala: se é preciso que eu dê um nome, pode me chamar de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverão caminhos fechados. E no dia seguinte, na casa do Zélio, na casa da família do Zélio, nesse dia o Caboclo anuncia que no dia seguinte, na casa da família do Zélio, ele ia fundar uma nova religião, que ia harmonizar as famílias até o fim dos tempos, aonde todos os espíritos teriam a possibilidade de uma comunicação com os mais evoluídos. Nós aprenderíamos e os menos evoluídos nós ensinaríamos. E a nenhum viraríamos as costas ou negaríamos a possibilidade de uma comunicação. Isso fica muito forte porque naquele dia em que o Caboclo se manifesta numa sessão kardecista, a ele foi negada a possibilidade de uma comunicação. Então também não tem mágoa, não tem rancor, não tem nada, né? Acho que isso era um fato que tinha que acontecer para que a Umbanda fosse fundada. Eu penso dessa maneira, é assim que eu enxergo as coisas. Não tem que rivalizar e nem, sei lá. Então também não tem mágoa, não tem rancor, não tem nada, né? Acho que isso não tem que julgar, né? Outras religiões e nem ninguém. Então, aí aparece, aí nasce a presença do Caboclo dentro da Umbanda, que vai ter semelhanças e vai ter diferenças com a manifestação de espíritos de índios ou de caboclos em outros segmentos religiosos. Vai ter uma estrutura que o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas vai ditando como regra do primeiro terreiro de Umbanda, que é a tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Pelo menos é o que se tem notícia de registros históricos, enfim, de tudo que se pode achar. E aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas vem como o doutrinador, que é uma estrutura que segue na maioria das casas até hoje. A maioria das casas, se não leva o nome do Caboclo, leva o nome de Preto Velho, que são os dois primeiros espíritos que se manifestam dentro da Umbanda e começam a estruturar o trabalho. Mas existem outras casas que, né, a gente costuma colocar o nome de orixá também, nome de outros guias. Não tem erro nisso, né? Mas normalmente Caboclo está à frente do trabalho, responde por todos, ou Preto Velho. Não é uma regra, mas é na maioria do que a gente tem visto. Espero que vocês me ajudem aí, vão me falando aí, tá bom? Ela deu uma travadinha, mas já voltou. Então
presença de caboclo doutrinador é muito forte dentro da Umbanda. De disciplina, né? De falar por todos, de ser o regente do trabalho das casas. Agora, é importante a gente refletir não só sobre a figura do caboclo, sim daquilo que ele representa, né? Dentro da Umbanda, em nossas vidas. A gente vê uma série de coisas acontecendo aí acerca de preconceito com os índios, enfim, desde que o mundo é mundo, né? Se a gente for voltar na história do Brasil, quando o europeu chega aqui, mais especificamente no primeiro momento o português, ele tenta escravizar o índio, né? E não consegue, não é bem sucedida essa tentativa, porque o índio vivia na sua terra, né? Aqui já era a terra do índio quando o europeu chega. E é bastante difícil escravizar alguém no seu próprio solo, né? É muito difícil. Aí é quando o português, o europeu parte para a África para trazer o africano para cá, trazer o negro. Então o índio, nesse primeiro momento, já traz um ensinamento muito forte de liberdade, né? Não se permitiu ser escravizado. Liberdade. Um homem, uma mulher, um ser humano que tem uma relação muito forte com a natureza, um respeito muito grande pelo reino vegetal, pelo reino mineral, enfim, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Uma ligação, acho que o máximo que se pode se aproximar de pureza, sabe? De poucas vestes, de alimentação natural, de medicação à base de erva, de cura, né, e tratamento à base de erva, de uma ligação ancestral muito forte, de um respeito ao mais velho, porque nas tribos indígenas o mais velho, até os dias de hoje, é o mais respeitado e a palavra dele é uma palavra de orientação para toda aquela comunidade que ele lidera. Na nossa sociedade aqui moderna, o mais velho não é valorizado. Ele é esquecido, ninguém tem paciência com ele. Numa comunidade indígena, nativa, até os dias de hoje, o mais velho tem o respeito de toda a tribo. Tudo que é feito, ele é consultado e é sob autorização dele. Não é um regime ditador, mas é um regime de respeito. Então a gente aprende sobre liberdade, a gente aprende sobre respeito ao mais velho, a gente aprende sobre conexão com a natureza, de ligação com os vegetais, com os minerais, com a terra, né? As mulheres passam a ser tratadas como mulheres a partir da primeira menstruação e ela já é preparada para ser mãe nesse momento. Ela já é feito em muitas comunidades indígenas, assim que a menina jovem, algumas com 9, 10, 11, 12 anos têm sua primeira menstruação, elas devolvem essa menstruação para a terra como agradecimento e respeito e vai pedindo para a mãe terra para que quando chegar o momento dela ser mãe, que ela esteja preparada, que o corpo dela esteja preparado, o útero, e que ela consiga ter um bom parto. Então já é uma relação muito forte, né? Algumas comunidades indígenas têm a tenda da lua, que quando as mulheres menstruam, elas ficam reunidas nessa tenda fechada, ouvindo as histórias das mais velhas, absorvendo sabedoria. Então são muitos ensinamentos, né? Acho que vale a pena essa reflexão que a gente está fazendo agora a respeito do valor do índio e do que nós levamos para a nossa vida quando incorporamos o nosso caboclo, das mensagens que eles deixam para nós, médiuns, e para as outras pessoas, da visão de mundo que eles têm, dessa visão cultural, de como eles se relacionam com a comunidade, com a mulher, de como eles se relacionam com a natureza, do que eles enxergam, né? Agora mesmo eu postei um comentário,
Eu vou colocar aqui agora como comentário. Pelo mesmo eu postei: quando o sangue nas tuas veias regressar ao mar e a rocha nos teus ossos regressar ao solo, talvez então te lembres que esta terra não te pertence, és tu que pertence à terra. São vários ditados indígenas de várias partes do mundo, de várias culturas, vários ensinamentos, né? Que em alguns lugares, ou na maioria deles, o homem branco invade o espaço do índio, né? Já existiram diversos conflitos, brigas, guerras, enfim, situações difíceis dentro e fora do Brasil por causa da ambição do homem branco, da civilização chegando e muitas vezes querendo ocupar o espaço que já era dos índios, né? O índio entende que a terra não é dele, que a terra é nós que somos da terra. E o homem branco vem com essa leitura diferente de querer que a terra pertence a ele, e isso vai virando comércio, enfim, até nos dias de hoje. Então acho que é isso, né? Acho que pra gente falar, pra falar de caboclo, né? Eu até peguei a imagem que estava no altar ali, ó, do seu Tupinambá, que é o caboclo que trabalha comigo, e da Jurema, que é da cabocla que trabalha com a minha esposa, as imagens que são aqui do altar. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo seu Tupinambá, uma gratidão imensa pela força dos caboclos, né? Por diversos caboclos que eu já conversei, que eu já tomei passe, enfim, que eu já dei um abraço. Então, eu queria começar agradecendo pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por abrir as portas para tantos espíritos e depois chegarem, assim como tantos médiuns. Eu gostaria também de registrar uma gratidão imensa pelo Caboclo Batuara, que é o caboclo que trabalha com o meu pai de santo, pai Armando, aqui de Guarulhos do Cocaia, da Casa de Caridade do Caboclo Batuara, que existe há mais de 50 anos. E é um caboclo que eu tenho uma gratidão, um respeito muito grande, né? E todos os outros caboclos que eu já tive a honra de ter uma relação, os caboclos dos médios aqui do terreiro, né? Seu Tupinambá, Mãe Jurema, enfim, seu Pena Branca, tanto caboclo. Então eu acho que levar isso na vida é honrar esses ensinamentos, né? Honrar os caboclos, honrar a natureza, os animais, enfim. Cada um, conforme a sua consciência, se aprofundar nesses aspectos. E eu vivo um momento de um aprofundamento grande nesse sentido, né? Já há 2 anos eu venho fazendo trabalho com ayahuasca e isso amplia muito a nossa conexão com a natureza. É um trabalho que tem um fundo xamânico muito forte, né? De buscar uma consciência maior e ter qualidade de vida, né? Então isso melhorou a minha relação com o meu caboclo, minha conexão, a minha consciência daquilo que ele sempre quis me passar e vem me passando. Então acho que é um ensinamento grande, né? Eu não preciso ficar vestido de índio, porque eu não sou índio, né? Eu sou branco, pode ser que eu tenha sido índio em alguma encarnação, mas esses valores eu posso trazer para minha vida. Se eu achar que é conveniente para mim, se me disser a qualidade de vida, eu posso trazer para minha vida. É isso, gratidão, né, ao povo nativo dessa terra, desse Brasil, gratidão ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, ao seu Batuara, ao seu Tupinambá, ao seu Pena Branca, seus Sete Flechas, seu Araribóia, seu Sucupira, seu Mata Virgem, ixi, sua Flecha Dourada, tanto caboclo, tanta cabocla, cabocla Jurema, cabocla Jupia, cabocla Jaciara, tantos caboclos e tantas caboclas, que se a gente for falar todos os nomes aqui, não dá, né? Então, uma gratidão, né? Eu acho que vale a pena no dia de hoje, que é comemorado o Dia do Índio. Se não me engano, foi uma lei decretada pelo presidente Getúlio Vargas, em comemoração e respeito ao povo indígena. Que a gente consiga ter respeito e aprender com eles, porque eles têm muito a nos ensinar. Muito mesmo, a relação com as ervas, com as medicinas sagradas, do rapé, do cambô, da ayahuasca,
da Sananga, de tantas medicinas, de tantos lugares que tem curado tanta gente. Então, gratidão aos caboclos, né? Eu vou dar uma olhada aqui e vamos começar a falar sobre o tema de hoje. Todo mundo cumprimentando, eu não vou falar de um por um para não demorar. Um abraço, Natan, workshop chama. Sou grato, workshop chama. Opa! E aí, Natan, tudo bom? Natan estuda xamanismo comigo lá no templo do PH, lá em Santana. Então é isso. Vamos começar falando aí. O tema de hoje é: um cambono pode fazer todos os rituais da Umbanda, como batismo, obrigações, entre outras? A gente conhece uma e queria saber se é a mesma. Como é que é? Miguel. Pai e filha, é isso mesmo. Tem uma história que é contada aí de Tupinambá e Jurema que tem até umas músicas que falam, né? Que Tupinambá é pai da Cabocla Jurema e tal. Isso é forte na Umbanda. Mas, por exemplo, eu trabalho com o seu Tupinambá e minha esposa com a Jurema, e quando os dois estão trabalhando, eles estão lado a lado. Mas que tem uma história a respeito disso, tem. Então, a gente pensou nesse tema hoje de falar um pouquinho no seguinte. Vamos interagir, certo? Da privacidade, da confidencialidade das consultas numa gira de Umbanda. Aí não importa a entidade, certo? Uma gira aberta de consulta. E aí as pessoas vêm conversar, vêm se consultar com as entidades, para falar das mais variadas situações. As mais variadas situações. Problemas afetivos, problemas emocionais de vários aspectos, problemas profissionais, falta de emprego, na relação com as pessoas no trabalho, problemas espirituais, problemas de saúde, enfim, tudo. Terreiro de Umbanda aparece de tudo, inclusive pessoas equivocadas, né? Achando que o guia tem que adivinhar, achando que o guia tem que acertar, achando um monte de coisa. Achando que quando ela pisa no terreiro, o guia tem que saber se ela é casada, se é solteira, quantos filhos tem que ter e tudo isso, enfim. Quantos filhos tem. Mas a pergunta é: qual deveria ser a postura ética do médium que no momento em que está trabalhando em gira aberta, alguns assuntos mais pessoais e mais íntimos são conversados entre a entidade e o consulente. Falar sobre determinados assuntos como é que é? A mulher vem conversar com... O homem vem conversar com o guia e diz: olha, minha mulher, não sei o quê, tô saindo com outra, o que o senhor acha? Ou eu já não gosto mais da minha mulher, tô com ela só porque meus filhos, enfim. São situações bem do cotidiano que aparecem no terreiro. Aqui na nossa casa, como eu acredito que não é a orientação é ver, ouvir e calar, né? Ver, ouvir e calar. O cambono observa atentamente a conversa, porque ali também vão ter muitas coisas que podem servir para ele, coisas que acontecem com a assistência também acontecem com a gente, que somos todos pessoas, né? Seres humanos. E às vezes são situações bem delicadas, né? Como é que o guia vai se postar? Como é que o guia vai lidar com aquela situação conforme a visão cultural dele, conforme, enfim, o trabalho espiritual que ele vai fazer, os conselhos que ele vai dar, sugestão, enfim, orientações. E o cambono, de uma postura tranquila, ética, sem comentar, nem naquele momento e nem depois. Mesmo que possa parecer uma coisa curiosa, diferente. Tenho uma dúvida. Estou desenvolvendo e me informaram que
toda a minha linha de trabalho seria homem, mas tenho percebido que minha baiana e minha preta velha, às vezes elas vêm, e é normal isso acontecer. Então, o seu nome, Andrelina Dias. Andrelina, como é que eu vou falar sobre isso, né? A gente entra no desenvolvimento aqui. O médium começa a se desenvolver, vai entrar pro terreiro e tal. Como é que a minha entidade vai saber que todas as entidades são homens? Não sei, cara, como é que as entidades vão descobrir isso. Não sei nem se isso pudesse ser... Se a entidade tiver essa informação, a entidade de um outro médium, não sei se é o dirigente, não sei se convém falar, porque eu acho que aqui o desenvolvimento para mim é um momento tão... É um alicerce mediúnico da pessoa, sabe? É o momento de deixar a pessoa solta, se descobrir, descobrir os guias. Indifere se a maioria dos guias vão ser do sexo masculino ou feminino. Eu acho que isso indifere, mas acho que isso é uma coisa que vai acontecendo, vai fluindo. Eu conheço médiuns homens que trabalham com preto velho, mas que de vez em quando incorporam a preta velha. Conheço médios que incorporam baiana, pombagira, mas normalmente tem o Exu e tem a pombagira. Então, se você está sentindo sua preta velha, sua cabocla, deixa vir, né? Eu não sei o que as pessoas pensam a respeito disso. Olha, o caboclo incorpora em mim e vai falar pro médico que trabalha aqui assim, olha, todos os seus guias são do sexo feminino, todos são do... Por quê? Em que alcance que está isso? O que isso vai beneficiar? O que isso vai ajudar? Aí de repente agora você começa a ter contato aí com as entidades femininas. E aí? Não é errado. As entidades estão te acompanhando, elas vão se manifestando à medida que você vai se desenvolvendo. Então nem se apega nisso. Então, acho bem complicado o Cambono ficar prestando atenção na conversa entre a entidade e o consulente. Então, ô Márcio Salzani, aqui eu cobro que os cambonos prestem atenção, porque às vezes a entidade está ali falando sobre uma situação afetiva e aí vai pedir uma vela de Oxum, por exemplo, vai pedir determinada erva, vai pedir para pegar... Então, o cambono ele já está ali por dentro da conversa. Agora, a consulência muitas vezes vai tocar em assuntos que são mais difíceis de serem falados. E ela tem uma confiança nas entidades para falar, às vezes, coisas muito íntimas que elas nunca falaram para ninguém. Então, às vezes ocorre da pessoa falar, nossa, eu queria falar sobre uma coisa, mas estou constrangida e tal. Aí o próprio guia fala para os cambonos, ó, vai buscar uma água aqui, o outro vai pegar uma vela ali, o outro vai pegar uma flor. E aí conversa um pouco. Mas eu acho super válido o cambono acompanhar com descrição e com atenção, porque vai servir para ele muitas coisas, sabe? Então agora, cada casa tem uma forma. Tem casa que o cambono fica mais de lado assim, ó, meio que alheio à conversa, e no momento que o guia precisa dele, solicita, ó, meu filho, você pode fazer isso para mim? Você pega aquilo para mim? Por outro lado, já aconteceu várias vezes dos cambonos chegar para os meus guias no começo da gira e falar, ó, meu pai, falar para o guia, né? No final da gira eu preciso conversar com o senhor, estou com um problema assim, assim, assado. E aí, durante as consultas, 4, 5, 6 pessoas que são atendidas, não importa quantas, aparece um problema igual, semelhante. E aí, várias e várias vezes, o Exu, o Pombagira, o Preto Velho, o Baiano, ô meu filho, você queria falar comigo, vamos conversar agora. Não, meu pai, não precisa mais. O que eu ouvi aqui hoje durante as consultas já me deu as respostas que eu estou precisando. Poxa, todo médium, todo cambono já passou por isso. Agora, cada caso estipula uma maneira de que isso aconteça. Aqui para nós, a gente pede para o cambono ter atenção no trabalho, porque eu entendo que eu estou aqui incorporado, na minha frente tem uma pessoa da assistência e tem um cambono de cada lado, às vezes tem até um pouco mais, são 3, são 2 cambonos. E isso forma um círculo de proteção em volta da pessoa. Aquele cambono, ele participa do trabalho. As entidades dele, ele ainda não está incorporando, não está num princípio ainda, mas as entidades deles estão ali, próximas dele, ajudando no fluxo energético ali do trabalho. Muitas vezes até o Exu do cambono está ali absorvendo uma carga, enquanto o caboclo, o baiano está conversando no médio incorporado.
Então, eu acredito que existe ali um fluxo energético entre o guia, os cambonos e a pessoa de assistência, e ali vai sendo trabalhada toda uma energia. E é bacana que o cambono esteja prestando atenção no trabalho para ele ver a seriedade. Às vezes a pessoa vem com um problema de saúde grave, cara. E a pessoa precisa de orientação, tá com medo, tá desequilibrada, ou desequilibrada emocionalmente, tá sem esperança, enfim. E agora, quando é um assunto mais delicado, às vezes os guias me perguntam, você gostaria de conversar só assim? E aí os cambones se afastam um pouco, a pessoa fala sobre determinado assunto e acabou. E aí flui. Mas cada casa tem isso, é isso que eu quis dizer, Márcio, é um aprendizado enorme de vida para o cambono. Assim também para um médium incorporado, que é um médium semiconsciente que muitas vezes está ali, ouvindo a conversa do guia dele com a pessoa. Então são muitos ensinamentos. De repente, esse cambono está com um atrito familiar com o pai dele, e aí daqui a pouco a primeira pessoa da ciência que chega é um homem, uma mulher e fala, isso aqui que é. Aí o guia começa a perguntar, e a família, não sei o que. Não, meu pai eu não falo com ele por causa disso, e aí pronto, aí ali se descobre que tem uma relação ruim entre pai e filha, ou pai e filho. E aí aquele Cambone está vivendo isso também na vida dele. E aí o guia começa a falar, começa a orientar. E aí aquele Cambono vai, várias vezes o Cambono começa a chorar também, se sensibiliza, né? Pega aquele ensinamento, aquela sugestão, aquele conselho para ele. O que não é bacana é falar sobre o fato, falar sobre a pessoa com terceiros, né? Quando eu comecei na Umbanda, alguns anos atrás, a pessoa que me orientou na casa do meu pai de santo, ele falava para mim que o cambono tinha que ser que nem um padre no confessionário, que as pessoas vão lá e falam tudo, ele ouve e não comenta com ninguém, né? É lógico que às vezes o cambono chega em casa ou fala, nossa, tem uma pessoa que passou aqui na assistência e estava com problema com o filho, e aí o guia pediu para ela tomar uns banhos, fazer um trabalho, umas preces, sugeriu para ela que tivesse uma outra visão do filho, que conversasse, que abrisse o coração, e, né, conforme aquela situação, puxa, passou uma semana, passou 2 semanas, a pessoa voltou e disse que está super bem com o filho, nossa, foi uma coisa muito legal que eu presenciei, nunca tinha pensado nisso. A pessoa pode usar aquele exemplo, até para comentar com alguém, assim, mas sem citar o nome de ninguém, porque não é bacana, né? Se alguém tem que quebrar esse anonimato, é a própria pessoa da assistência que de repente chega e comenta com quem ela quiser, que ela foi no terreiro e que foi aconselhada de tal maneira e que fez tal trabalho e que pronto. Mas não pode, né? Imagina uma situação, né, mais difícil, da pessoa chegar para alguém e falar, nossa, olha, eu traí meu marido. Já acontece isso, quem trabalha em terreiro sabe. Ou do cara chegar e falar, eu tô saindo com outra mulher, mas eu sou casado. E aí? Aí vai ficar comentando, aí vai julgar? Vai julgar? Puta, olha o cara lá, passou com o guia, mó sem vergonha, trai a esposa, né? Então, é um momento que não cabe julgamento. Porque o médium incorporado não vai julgar, porque quem tá ali é o guia. O médium tá assistindo, mas quem tá lidando com a situação é o guia. Muitas vezes de uma maneira totalmente diferente do que o médium pudesse imaginar. Porque as entidades, elas conhecem as emoções, já viveram na carne, mas elas não são mais movidas pela emoção igual a nós, seres humanos. E aí? Aí o Cambone, se o guia não está julgando, por que o Cambone acha que tem direito de julgar? Não pode. Não deve julgar, né? Cada pessoa tem suas escolhas. Então, o Bruno Henrique Neves, boa tarde, pai, axé. Qual é o primeiro passo para ser Cambone para trabalhar? Então, cada casa tem uma estrutura. Aqui na nossa casa, aqui no terreiro, a pessoa entra no desenvolvimento e depois, depois de um tempo ela começa a integrar o trabalho de sábado, a gira aberta, ela começa como Cambone. Mesmo que tenha sido médio de atendimento em outra casa. Ela começa aqui como Cambono para conhecer o nosso trabalho por dentro, para ver como é o funcionamento prático de gira, né? As regras, as orientações, o que pode, o que não pode. E aí, depois de um tempo, as entidades dessa pessoa vão se fazendo presente no final da gira, a gente conhece, a gente conversa, tudo até que chega um momento que esse médico começa a atender.
E tem aqueles que chegam aqui que nunca incorporaram, ou que incorporaram muito pouco, que nunca foram médicos de atendimento em nenhuma casa, então eles chegam como Cambona e vão pegando experiência de gira assim, ensinamento, aprendizado. No final da gira o guia descarrega ele, às vezes incorpora ou não, e aí vai vindo no desenvolvimento. Então o Cambona é um auxiliar. O Cambona não é um pegador de charuto, de bebida, de flor, de vela. Ele faz isso, mas além disso ele está ali contribuindo energeticamente, espiritualmente com o trabalho. E ele deve ter uma postura ética, imparcial e discreta com relação àquilo que é conversado entre o guia e a assistência. Pai, a experiência de Cambono para mim tá fantástico, pois aprendi com experiências a me relacionar melhor com as pessoas em volta e principalmente com a minha esposa e minha família. É isso aí. É muita experiência, né? Porque se você cambou num guia que atendeu 6, 7, 8, 9 pessoas numa gira, são 6, 7, 8, 9 conselhos que você pode ter para você também, sugestões. Porque não é tudo tão prático assim. A pessoa chegou, se tá problema isso, então toma isso aqui e faz esse trabalho. Não. Então, às vezes é pedido para acender velas, às vezes é pedido para fazer uma firmeza, às vezes é pedido para fazer um banho, para fazer uma oferenda, mas tudo isso vem com uma recomendação, com uma orientação, né, com um pedido de uma reflexão, de uma mudança de postura, de uma outra visão da situação, né, que o trabalho de alguma maneira vai colaborar, mas que a pessoa também precisa trabalhar o interno dela. E o Cambono que está ali prestando atenção, ele absorve, é uma riqueza de conhecimento muito grande. O Márcio falou que entrou há pouco tempo na corrente, está como Cambono, maravilhoso. E aí no momento adequado, né, as entidades vão chegando, vão se encostando, vão trabalhando, vão incorporando, até que chega o momento, né, conforme a diretriz de cada casa, que o médium passa a atender. Fábio, Cambono se iguala ao médium consciente que aprende com os guias paralelamente. Sim, acredito que sim, Fábio Oliveira. Cambono se iguala ao médium consciente que aprende com os guias paralelamente? Sim. Eu digo assim, Fábio, ó, que existe médium inconsciente e o médium semiconsciente. O consciente, a gente não costuma falar esse nome, a gente fala semiconsciente. Por quê? Porque por mais que o médium esteja vendo, ouvindo e sabendo o que está falando, ele está em estado alterado de consciência e ele aprendeu, ele desenvolveu, no desenvolvimento mediúnico, ele desenvolveu o hábito de silenciar os seus pensamentos e deixar a entidade tomar conta dele e falar. Com o privilégio de assistir tudo isso e de se apossar desses conhecimentos, dessas orientações, dessas sugestões. Estou comendo um açaí aqui, bem gostoso com morango. Então sim, nesse sentido de absorver e aprender, pode-se dizer que sim. Vamos lá. O que você acha da exposição de altares de terreiros ou caseiros nas redes sociais? Então, acho que depende da conotação, né? A gente tem que tomar cuidado para não banalizar, para não profanar. Mas eu mesmo já tirei várias fotos aqui do meu altar, já fiz vídeos, né, diversos vídeos que eu gravo na frente do altar. Aqui mesmo eu estou no escritório aqui no fundo do terreiro, mas eu tenho aqui minhas imagens, do seu Gumberamá de Iemanjá, do Caboclo do seu Zé, né? Então para mim tudo isso tem um simbolismo muito forte. Algumas pessoas tiram fotos na rede social, poxa, acho que não tem problema nenhum, se for com o devido respeito, né? Eu acho que não tem. Agora tem pessoas que são mais reservadas, não gostam de mostrar, e a gente tem que respeitar também. Assim, rede social, cara, é uma coisa muito legal, eu acho. Desde que a pessoa saiba usar, né? Cada um tem seu nível cultural, seu nível de educação, enfim. Às vezes tem gente que se expõe demais, mesmo não tendo altar, nada disso, expõe demais a sua vida, né? Para os outros, e aí vira... Agora cada um sabe o que faz, né? Irmão, e se alguém correr risco de vida, por exemplo? O consulente está desequilibrado e fala sobre homicídio ou suicídio. Qual a orientação? Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Carande Bortolotto. Porra, irmão, essa pergunta foi boa, hein? Muito boa essa pergunta. Boa mesmo. Vamos pensar junto. Pergunta boa. Se alguém correr risco de vida,
consulente está desequilibrado e fala sobre homicídio. Tipo, vou matar alguém, né? Descobri tal coisa, sei lá. Agora eu vou matar. Vamos fazer uma comparação. Dentro do set terapêutico de um psicólogo, ele responde até perante a lei no caso de quebra do sigilo terapêutico. Por exemplo, a pessoa faz terapia com um psicólogo e ela revela que foi desonesta em algum momento da vida e que traiu muito a esposa ou coisa parecida e vice-versa. Então, se esse psicólogo fala sobre isso com alguém, ele vai responder criminalmente. Ele pode até ter a sua licença de psicólogo cassada, suspensa ou coisa parecida. Vai sofrer penalidades. Salvo em risco de vida para aquele paciente ou terceiros. Entende? Aí o psicólogo pode interferir, alegando isso, que ele saiu do consultório dizendo que ia se matar ou que ia matar alguém. Aí o psicólogo pode interferir. Num terreiro, eu acho que isso não é uma prática comum, mas acredito que já possa ter acontecido. Da pessoa conversar com o guia, tá revoltada, aí descobri que minha mulher é isso, descobri que meu marido é aquilo, descobri que meu sócio me roubou, sei lá. E aí pode ser que a pessoa mencione mesmo, olha, minha vontade é matar. Assim, aí a entidade vai conversar. A energia negativa que aquela pessoa está emanando vai precisar ser dissipada de alguma maneira. Em algum momento na giraria, aquilo ali vai ser trabalhado. Obviamente que a pessoa continuar vibrando. Agora imagina, qual seria o posicionamento? Ó, terreiro que vai fazer 9 anos esse ano aberto. Eu não me lembro de ter visto uma coisa assim tão forte. Já ouvi, mas era uma coisa meio que da boca pra fora, uma coisa meio que no momento de raiva. Mas pensa se fosse uma coisa que de fato ia acontecer. O cara falou, então agora eu tô indo pra minha casa e vou matar a minha mulher. O que a gente poderia fazer? A não ser a entidade conversar com ele, com essa pessoa bater um papo, tentar acalmar, explicar que as consequências vão ser gravíssimas, tanto espirituais quanto aqui na lei dos homens e coisa e tal. Mas vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Se você chama a polícia fala assim, você me chamou aqui porque o cara disse que vai matar a mulher, a polícia não vai poder fazer muita coisa. Tem tanta gente que sofre agressão e que registra um monte de boletim de ocorrência e, nossa, é difícil ser tomada alguma providência. Agora, é um assunto muito delicado, muito difícil de lidar. E nessa hora é confiar na entidade que ela vai ter sabedoria para tentar fazer a pessoa mudar de opinião, né, mudar esse desejo que vai estar sendo trabalhado ali naquela consulta. Mas, respondendo a sua pergunta, sem querer ficar em cima do muro, eu acho que aí cabe até uma intervenção, sim. Sabe? Acho que cabe uma intervenção, sim. É uma coisa que preocupa. Mas até onde a gente pode ir? Acho que é um assunto pra gente refletir aí, mas eu acho que cabe. Né? Se a pessoa estiver convencida de que o outro vai fazer aquilo mesmo, eu acho que vale a pena tentar conversar um pouco mais e ver o que pode fazer para evitar. Aí nesse caso, eu acho que o Cambone poderia sair de lá do lado, pedir licença, chegar no pai ou na mãe da casa e falar, olha, tô ali cambonando um guia, né, o caboclo tal, o baiano tal, e a pessoa da assistência está descontrolada, desequilibrada e está falando que vai matar a esposa, entende? Aí o dirigente, né, tem que ter um pouco de sensibilidade e bom senso para tentar lidar com isso. E aí ele vai definir se ele vai interferir no trabalho da entidade ali, se ele vai esperar um pouco, se ele vai chamar o guia para perguntar, né? Mas eu acho que vale a pena ter um olhar diferente. Aí eu acho que vale a pena o Cambono quebrar esse anonimato. Não precisa entrar em detalhes, mas falar do que aconteceu, né? Do que ele ouviu. Amanda Vinícius de Almeida, desculpa a minha ignorância nessa parte. Não entendo muito a respeito, mas pode ser que a mediunidade passe de pai para filho? Mediunidade não. Acredito que não. Que eu sou um espírito. O meu pai é um outro espírito. Sou filho dele, fato. Eu tenho meu nível, meu grau de mediunidade e ele tem o dele.
ele tem a evolução espiritual dele nessa vida e ao longo das vidas, e eu tenho a minha evolução espiritual nessa vida e ao longo das vidas, das nossas reencarnações. Existem pessoas que vêm com a mediunidade muito latente nessa encarnação e outras que precisam acordar, desenvolver e tem um processo um pouco mais lento. O que se diz por aí é assim: minha mãe tinha uma missão de abrir casa, minha mãe não abriu, então acabei eu abrindo. Algumas pessoas às vezes falam isso pelo ego, outras simplesmente porque era uma consequência mesmo. Mas aí já não é uma questão de a mediunidade passar de pai para filha, é como se a missão, né, que de alguma maneira o meu pai ou a minha mãe não pôde ou não quis cumprir, em algum momento pode ser, isso não é uma regra, mas pode ser que isso caia como uma possibilidade para mim. Ó, minha mãe é médium, mas ela ficou 20 anos sem trabalhar a mediunidade dela. Ela trabalhou muito jovem e depois parou, por problemas em terreiro e outras coisas. Dificuldade de encontrar um lugar sério naquele tempo e tal, e ela acabou largando mão aí por causa de algumas coisas erradas que ela viu, e aí ela perdeu a fé um pouco não nos guias, né, nos seres humanos, de fazer as coisas corretamente, e quando eu abri o terreiro ela voltou a trabalhar comigo. A minha sogra, mãe da minha esposa, trabalhou alguns anos na Umbanda, não sei precisar quanto tempo, que a minha esposa de criancinha viu, e ela estava sendo preparada para ser dirigente, para ser mãe. Por algum motivo, ou por vários motivos, ela acabou não continuando como médium e parou. E aí, passa-se muitos anos, e aí a gente se conhece, a minha esposa e tal, e aí hoje ela é dirigente. Então, muitas vezes os guias falam, nossa, aquela missão, aquela oportunidade que a mãe da minha menina não pôde cumprir de alguma maneira, agora minha menina está cumprindo, mas eu acho que cada um tem sua história, assim, sabe? Eu não acharia justo eu ter que arcar com uma missão que é do outro. Se hoje eu estou nessa missão, se minha esposa está aí, tem tantos irmãos nessa mesma situação assim, é porque também estava escrito na história dele. Entende? Eu penso isso. Agora, a mediunidade passar de pai para filho, eu acho difícil. Porque a minha mãe é uma médium assim, que com 15 anos foi internada no interior como louca de tanta manifestação mediúnica que ela tinha. Na cidade do interior, onde ninguém tinha conhecimento e o preconceito era muito grande. Aí tem eu e meu irmão. Eu fui trabalhar, desenvolver minha mediunidade, sou dirigente. Meu irmão não construiu esse caminho. Meu irmão tem a vida dele e tal, mas ele não se enveredou pelo caminho da mediunidade. Então, se fosse assim, também teria. Pode ser que ele tenha, mas ele não escolheu desenvolver. Não teve oportunidade, não quis, enfim. Isso não faz de mim uma pessoa melhor que ele, tem nada a ver. Mas ele não foi por esse caminho, então. Só eu que absorvi, ele não, né? Deixa eu ver se tem mais aqui pra cima. Por mim, eu seria cambando pra sempre. Estou... Entrei há pouco tempo, vamos ver aqui como você vê a exposição. Queria me desenvolver, pena que moro longe, por enquanto não é possível ter desenvolvimento nessas, mas espero ser oportunidade. Opa, estamos sempre aqui, irmão. Bruno. E também... Cris, eu como Cambone tenho a percepção de cada gira mudamos de médium que estamos ajudando. Isso é real ou impressão? Se for isso mesmo, acho correto que aprendemos algo diferente em cada guia ou o que você pensa sobre isso. Então, cada casa tem um sistema, né? Aqui a gente adota, às vezes, um sistema de rodízio. Porque numa gira de baiano, tem as particularidades de cada baiano. Então, você aprende que cada guia tem sua forma de trabalhar. Que tem muita semelhança, né? Baiano, vários baianos numa gira. Você vai ver como diz um baiano que trabalha comigo, uma parecência muito grande entre um para o outro. Mas cada um é o espírito que integra uma mesma falange. Então, aquele guia vai ter uma maneira particular de lidar com determinada situação. Então, quando você trabalha um tempo com um guia, depois trabalha um tempo com outro, depois trabalha um tempo com outro, você vai tendo uma quantidade enorme de informação. Nossa, a mulher veio com um problema de saúde ali, o baiano trabalhou com pipoca.
Nossa, mas a mulher veio com problema de saúde ali, o bando trabalhou com erva. Nossa, mas a mulher veio com problema de saúde ali, o outro bando trabalhou com oferenda. Entende? Às vezes o mesmo problema, se você pedir para a mesma pessoa conversar com 4 baianos, cada um vai trabalhar de um jeito para lidar com aquela situação. Então, quando você passa por outros médios, você tem acesso a outros guias, você vê a coisa de uma maneira mais aberta. Porque se você ficar 1, 2, 3, ficar um ano direto quebrando só um guia, primeiro que você vai criar uma relação forte com ele, se aquele médium morrer, é capaz de você morrer junto. Se aquele médium sair do terreiro, você também vai querer sair. Segundo, você vai ficar tão habituado com uma maneira que aquele guia tem de trabalhar, que quando você vê uma diferente, pode ser que você faça o que muita gente faz, que é, nossa, mas tá certo isso? Não sei o quê, porque é uma maneira diferente de lidar. Então, quando você já entra numa estrutura em que você roda, você vai aprendendo as mais variadas maneiras de trabalhar. Que o guia tem um leque enorme de coisas para fazer, de maneiras de lidar, de intervenções, e cada guia tem algumas práticas assim, né? Tem guia que tem um método mais específico, tem um que usa vários métodos, e aí você vai falando, poxa, olha que bacana, esse guia fez dessa maneira, aquele guia fez daquela maneira, e você vai ficando rico em conhecimento, entende? Eu acho isso importante. Sobre a encarnação dela da vida interrompida dessa forma, eu não entendi aí essa pergunta, Miguel. Olá, cheguei atrasada. Pois é, tentar despertar a fé e pedir ajuda, entendo, bem delicado. É isso aí, é aquele assunto lá do homicídio. Tentar. Minha avó, que já está com uma idade avançada, disse que está feliz que alguém vai seguir a missão dela. No caso, eu, porque todos os outros da família discriminam a espiritualidade. Então, legal, Miguel Arcanjo. É legal isso. E, assim, eu tenho... Eu sou novo ainda, tenho 40 anos, né? Minha filha que trabalha aqui comigo, a mais velha, vai fazer 18, tem outra de 14 e outra de 10. E eu sem dúvida, espero que alguma delas continue. Mas aí, assim, ó, a minha filha mais velha que trabalha comigo, ela já incorpora, já está rodando, ainda é jovem, tudo, vai ter que ganhar muita experiência. Mas eu espero, eu não vou impor isso, mas eu espero, assim, porque a gente vê muitas casas que fecham. Muitas, eu vinha conversando esses dias com o Alexandre Takayama no encontro que a gente teve, e primeiro que ele fala que no estado de São Paulo, a cada 100 terreiros que abrem, depois de 5 anos, mais de 70 fecham. Um percentual mais ou menos assim. Agora imagina uma casa que durou um tempo, né, 15, 20, 30 anos, e o dirigente vem a falecer. Ou fica mais velhinho, mais impossibilitado de tomar frente das coisas. Poxa, é muito legal ter alguém da família que vai tocar em frente. Mas aí não vai ser os guias dirigentes. Normalmente não é os guias do pai, do avô. Seus guias já vão vindo, você já se desenvolveu, você já está ali na caminhada junto com ele, e aí chega uma hora que ele passa o bastão. Normalmente isso é feito em família. Às vezes até é passado para alguém que não é da família, mas eu já vi muito tempo fechar por causa disso. Porque todo mundo admirava aquela figura daquele dirigente. E aí quando ele desencarna, então quando ele para, dependendo de quem vier, vai vir com uma outra maneira de lidar com as coisas, e aí o terreiro acaba fechando, ou então ninguém assume. Então é bacana quando tem uma continuidade na casa assim. E a casa vai, né? A casa fica, né? As pessoas vão, mas a casa fica. Elaine Rosa, meu avô foi um médium fabuloso e nunca trabalhei em terreiro nenhum. Já conheci várias pessoas assim, que eram médiuns excepcionais e que eventualmente tinham um cantinho em casa que atendia as pessoas ou atendia a sua família. Agradeço muito, somos 2 irmãos e meu pai era médium. Eu não tive nenhuma manifestação, mas meu irmão sim. Ele vê, sente, consegue conversar com os Exus, caboclos, geralmente quando ele sai, os Exus se manifestam próximo a ele. Isso ele consegue intermediar, por isso a pergunta da mediunidade, porém ele não tem vontade de desenvolver, o que ele deveria fazer? Então, essa coisa de ter um dom muito latente, né? De ver os guias, e já está relacionado à clarividência, Amanda.
Amanda Vinícius Almeida. Eu não acredito que ninguém tem que trabalhar por imposição. Então, assim, seu pai era médium e tal, aí tem você e seu irmão. Você sente que isso é mais forte nele do que em você. Nada impede de você entrar no terreiro, se desenvolver, porque provavelmente os guias vão começar a vir e você, né? A não ser que você não seja médium de incorporação, o que é raro. E é difícil dizer se você não se der a oportunidade de frequentar um terreiro e começar, enfim, a dar passividade para realmente saber se isso rola ou não rola. Agora, normalmente é assim, aquele que tem essa mediunidade mais pulsante, não quer. Não quer hoje, pode ser que queira amanhã, agora ele não é obrigado. Agora, essa mediunidade ele tem, da clarividência, os guias vêm, conversam com ele. Agora, não tem ameaça, não tem pressão. Ah, se ele não quiser desenvolver a vida dele, vai andar para trás, isso não existe, porque é um bando, uma religião, só faz o bem também. Então, não tem essa questão não existe, né? Agora, vai de como ele vai lidar com isso. Vai de como, né, você... Acho que nem tem que se sentir pressionado também. Não é porque meu pai... Entende? Eu acho que é desse jeito. Agora, acho que ele pode procurar um terreiro. Tem terreiro que o pessoal faz trabalho aí pra mediunidade dar uma acalmada. Eu acho que ele pode conversar com as entidades. Já que ele vê e se comunica bem, Amanda. Ele conversar, olha, sei que vocês estão aí, eu sei que vocês existem, enfim, mas não é meu momento, nem sei se um dia vai ser esse momento, né? Porque é difícil falar alguma coisa mais profundamente sem conhecer os detalhes da história, da situação, por que ele não quer, que visão que ele tem. Tem gente que fala, mas é muita responsabilidade, não é? Quando você tá afim, meu, é normal. Agora, se ele não quer, se não é a dele, se ele acha que não é o momento, que não é a hora, e que ele nem vê possibilidade disso acontecer, eu acho que ele tem que ser respeitado. Tanto por encarnados quanto por desencarnados. As entidades sabem como estão entes desencarnados no mundo espiritual? Pô, já ouvi alguns darem umas notícias aí. Aí vai, acho que tem acesso sim, dependendo de como tiver o grau de evolução do desencarnado da família. Né? Se foi acolhido, se não foi, se está bem, se não está. Eu já ouvi muita coisa a respeito disso já, de irmãos comentando. Acho que não é uma obrigação deles saberem. Ah, meu pai morreu, daqui a um mês eu quero que meu guia fale como é que meu pai está, onde está. Mas eu acho que quando eles têm acesso a isso, acho que eles podem ter acesso a isso de acordo com a permissão do pai maior. Acho que sim, acredito. Sobre um vídeo de uma câmera de segurança que gravou um assassinato de uma mãe de santo por arma de fogo em meio a uma gira, e ela tava com o orixá. Como fica a respeito da encarnação dela? Rapaz, esse vídeo é antigo aí que você está falando, hein, Miguel? Acho que eu vi isso sim. Então, a gente não sabe, né? Que circunstâncias. O que a gente sabe é que nada justifica tirar a vida de uma outra pessoa. Agora, tem o livre-arbítrio do outro, sabe? Deus criou todos nós com livre-arbítrio. O outro fez a escolha de pegar uma arma, a arma dele, a arma de não sei quem, entrar no terreiro e dar um tiro lá na cabeça da mãe de santo. Né? Naquele momento ela desencarna, provavelmente com o amparo dos orixás. Aquela pessoa que provocou esse homicídio vai se ver com a lei divina. Independente dela estar incorporada ou não, de estar numa gira ou não, assim, é um agravante. Um assassinato por si só em qualquer circunstância já é algo reprovável, né? De qualquer ponto de vista. Agora, dentro de um salão religioso, de uma gira, em gira aberta, em templo, a mulher incorporada, aí é um agravante, é uma coisa mais... me parece mais grave, assim, mais impressionante. Agora, muita gente fala lá, olha lá, se o santo estivesse lá mesmo, né? Barro, né? Entende? Então é o livre-arbítrio do outro, é a escolha do outro. Agora, a respeito da encarnação, como fica a respeito da encarnação dela? Ela desencarnou, ela vai ser amparada pelos orixás e vai ter, de acordo com a lei divina, a possibilidade de reencarnar assim que possível, né? Mas acredito eu que, conforme toda a história de vida dela e o merecimento dela, ela vai ser amparada. Assim como o outro irmão que nem da Umbanda fosse, nem incorporado tivesse, também ia ser amparado.
Quais os fundamentos da Umbanda? Que pergunta profunda, hein, Ricardo Aires? Nossa Senhora, meu irmão, fundamentos são muitos. Diversos fundamentos. E o que é fundamento num terreiro não é no outro. Eu acho que a gente pode dizer como uma estrutura fundamental entre todos os templos a manifestação do Espírito para a prática da caridade, que se a gente for falar de caridade também é uma questão de ponto de vista, né? Então tem como fundamento fazer somente o bem. Acho que isso é aquilo que faz parte da espinha dorsal de qualquer terreiro de Umbanda, seja ele com a influência maior do catolicismo, do espiritismo, do culto afro, das práticas indígenas, que são, digamos assim, religiões que influenciaram na Umbanda. Agora fica difícil a gente falar de fundamento. A gente pode falar de algo que é aquilo que a gente acredita que deve estar presente em todo o tempo, né? Ética, respeito, somente fazer o bem, sabe? E agora, entre fundamentos são muitos e muitos e muitos. Tanto que a gente tem uma aula de teologia, por exemplo, um curso de teologia que é ministrado na plataforma EAD e também outros irmãos, assim como eu, ministro aqui no terreiro, que a gente leva um ano estudando. E é um ensinamento básico, depois precisa de aprofundamento. Ó, tem alguns livros aqui atrás, aqui, ó. Tem esse, por exemplo, do Rubens, Código de Umbanda, que eu não recomendo para quem não conhece Umbanda, vai ler os mais finos primeiro, depois desse aqui, senão você vai ficar pirado, que é um livro muito complexo. Então é de vivência prática, é de leitura, é de aprofundamento, é de uma série de coisas. Então, para a gente falar assim de fundamento, é complicado assim, né, nesse momento. Faça o bem sem olhar a quem, também é um fundamento da Umbanda, né? Fazer o bem sem olhar a quem, a manifestação do Espírito para a prática da caridade, a harmonia das famílias e fazer somente o bem, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, ou não fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito para você. Agora existem diversas práticas que diferem de um templo para outro e mesmo assim todos eles são Umbanda. Não cobrar por trabalhos, por atendimento espiritual, né? Então são algumas regras aí que a maioria dos templos deveriam seguir. Se não segue, deveriam seguir. Agora tem muita coisa que varia de uma casa para outra, de uma vertente para outra. Fugindo um pouco do assunto, as guias quando compradas, mesmo que sejam cruzadas, não passam de um colar. Ouvi isso de um zelador que a guia tem que ser feita e não comprada. E eu prefiro que aqui no terreiro seja feita. Eu prefiro, mas se você for comprar, é só você descarregar ela e depois consagrar. Aqui eu prefiro que o médium faça, porque eu acho que é um momento bacana ali do médium estar fazendo a guia que ele vai usar. Ele está colocando a fé, a energia dele ali. Mas aqui também nós temos uma lojinha no terreiro que a mãe da casa, que é minha esposa, ela faz aqui no templo, faz rezando. Mas mesmo assim, depois que o médium adquire essa guia, se ele já for um médium de incorporação, a hora que ele tiver incorporado, o orixá ou o guia dele vai cruzar. Ou, se ele for um cambono, por exemplo, é uma guia de Ogum, tocou para Ogum, ele vai, coloca lá, pede para Ogum cruzar para ele, imantar, energizar. Ou ele mesmo pode fazer um círculo com 7 velas, colocar a guia dentro, evocar Ogum, pedir para imantar, consagrar e cruzar aquela guia. O que não é bacana é você ir numa loja de artigo religioso e ir lá pegar uma guia do jeito que está, colocar no pescoço, né? Porque aquilo ali, por enquanto, não foi cruzado. Por enquanto, aquilo ali é um colar mesmo. Por mais que quem tenha feito com respeito, a gente não sabe, né? Às vezes o dono da loja de Umbanda encomendou 1000 guias. A pessoa está ali fazendo ela, o pai, a mãe, o marido, todo mundo faz comida, assiste televisão. Não sabe como é que tá a mão. Aí você comprou, descarrega no sal grosso, com uma água do mar, ou com uma água mineral com sal grosso ali e tal. Enxuga bem ela. E você consagra com uma roda de velas, ou com a entidade, ou com o orixá. Médio de incorporação, botou no pescoço, incorporou Ogum, a guia está consagrada. Ogum energizou ela. Eu não sou médio de incorporação, Ogum está em terra, meu pai, só pode cruzar para mim, por favor? Ogum cruza. Ou você mesmo faz a consagração, com círculo de vela, evocando ali o maior justiça divino e o pai Ogum. Seja lá, estou falando de Ogum como exemplo. Então, não dá para generalizar. Aqui eu prefiro
que os médiuns ou comprem aqui feito pela mãe, porque eu sei como a mãe faz, ou que ele compre as contas e ele mesmo sente aqui e faça. Agora, existem várias estruturas, não dá para generalizar. Não é? Você pode comprar assim fora ou comprar de algum irmão que faz e aí você consagra. Eu acho que é por aí, viu, Bruno? Por que na minha cidade não há manifestação de ciganos? E Xumirim, minha cidade é muito pequena e não se manifesta em um terreiro. Então, tem terreiro aqui na cidade grande também que não tem manifestação. Vai muito do dirigente. Tem muita casa que não trabalha com Xumirim, que não gosta. Tem muitos mitos em torno de Xumirim aí, que não gosta de criança, que faz bagunça no terreiro. Então as pessoas às vezes preferem nem trabalhar porque não quer administrar esse tipo de equívoco, porque na verdade é um equívoco, né? E existem outras justificativas para isso. Cigano é uma das linhas mais recentes da Umbanda, né? Não é uma coisa, sei lá, 15, 20 anos, talvez um pouco mais, mas popularizou mesmo há pouco tempo, há uns 15 anos, sei lá. Então, tem gente que fala, mas lá no terreno do meu pai de santo trabalha com cigano há 30 anos. Beleza, mas popularizar mesmo é 15, 20 anos. Então tem lugar que não chegou, que o povo não gosta, não abre, não dá espaço, é assim. Li Umbanda Espírita Cristã de Evaldo Souza, recomenda a leitura, um roteiro bem elaborado sobre a Umbanda e tal, mostra Ramatiz e várias obras então. São vários livros de vários segmentos, de várias visões, livros doutrinários, livros de fundamento, romance. Esse livro que eu tô aqui na mão é um livro muito bom, História da Umbanda, é um livro de história, cara. É um livro que o Alexandre Comino, a princípio, tinha sido convidado pelo Rubens para escrever um capítulo, onde vários pais de santos iam escrever. Acabou que os outros pais de santos não escreveram, e quando o Rubens viu o material que o Comino tinha, ele falou, não pode ser um capítulo, tem que ser um livro inteiro. Aí ele falou, não, então espera aí que eu vou pesquisar mais. E aí ficou alguns anos pesquisando. Aqui tem diversos relatos, até de BO em delegacia para fechar terreiro. Esse livro serve de base para quem acredita que o Zé não fundou a Umbanda com a boca tá cheia de cruzilhada, porque foi pesquisado em vários lugares, em cartório, em delegacia. Então, assim, antes de 1908 não aparecia nada. Então aqui tem citado o nome de vários irmãos, de várias pessoas que foram chegando, dos terreiros que foram sendo abertos, das vertentes, das federações, e aí matéria em revista, em jornal, BO em delegacia, tanta coisa importante, ó. História da Umbanda, uma religião brasileira, um livro grosso, muito bacana para você conhecer a história da sua religião, os estados que ela foi se popularizando, né, as federações que foram ganhando força, as vertentes que foram assumindo determinadas regiões. Muito, muito, muito interessante para conhecer a religião. A gente está chegando a hora de encerrar já. Acho que eu estou no ar já 1h15, já estou passando um pouco do horário, tá? Então, deixa eu olhar aqui. Por que o guia não fala que Jesus veio na Terra? Porque os guias não falam? Puta, eu não sei, cara. Eu não sei não. Se você for falar, muito obrigado pela resposta. Imagino. Acho linda a forma que tu conduz a informação. Uma parte só. Obrigado, Janice. Ó, vamos lá. As últimas aqui. Porque os guias não falam que Jesus veio na Terra? Cara, eu já ouvi alguns guias falar já. Porque Cristo é bem-vindo na Umbanda, né? Agora é um assunto forte, hein? Que eu acho que vale uma live isso aí, inteira para falar de Cristo. Porque, pensa comigo, na Umbanda existe muita gente que foi católica. O Brasil foi um país católico, depois se assume como um país laico, mas não é bem assim que funciona. Cristãos católicos e cristãos evangélicos gostam, hoje em dia mais evangélicos, de uma predominância. Então qual que é a visão que a Umbanda tem de Jesus Cristo? Você, enquanto umbandista, tem uma visão católica? Que tipo de visão você tem de Jesus Cristo? Você acredita que Jesus Cristo é Deus? Porque na religião católica, Jesus Cristo faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Então ele, em alguns momentos, assume a postura de Deus. Para a igreja evangélica é incontestável, Jesus Cristo é Deus. Ele foi endeusado. Agora, como é que a Umbanda vê?
Não vou falar nem do espírita. Como é que a Umbanda vê a figura de Jesus Cristo? A Umbanda acredita em Deus, que pode ser chamado de Olorum, de Zambi ou até de Tupã. Depende de quem está falando dele. Se é um preto velho, se é um caboclo, se é um baiano. Abaixo de Deus estão os orixás, que são divindades. Abaixo das divindades estão as entidades. Onde entra Jesus Cristo nessa história? Como um mestre ascensionado, que teve uma passagem maravilhosa pela Terra e mudou, tanto que o calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Aí não vamos falar dos dogmas e dos tabus, se realmente foi crucificado, se... Vamos falar nada disso, vamos falar da visão de Cristo. Fez milagre, não fez? Aquilo ali foi mediunidade? Jesus era clarividente? Então, muitas entidades falam sim, eu já vi muito preto velho falando dos ensinamentos de Cristo. Passou pela Terra, viveu, mudou a forma com que o ser humano enxergava o mundo, deixou muitos ensinamentos. Não vamos falar da Bíblia, de quem escreveu, de que foi selecionado, de tanto tabu e dogma que tem ali, de uma visão de um falso moral. Não vamos nem... Isso aí a gente discute uma outra hora. Vamos pensar a respeito de fazer uma live sobre isso. Agora, a maioria das entidades com que eu já me relacionei, não estou falando que eu estou falando que é uma verdade absoluta. A minha visão, da experiência que eu tenho, é que Jesus é um mestre ascensionado, um ser especial que teve uma passagem fenomenal na Terra para mudar a história do ser humano, que era dotado de todas as faculdades mediúnicas no maior grau que se possa imaginar. Depois, quando ele desencarna, crucificado ou não, alguns homens se reúnem e montam uma religião em torno dos ensinamentos dele, e aí vão se criar uma estrutura, como a Igreja Católica. Se você for estudar, você vai ver que matou muita gente. Inquisição, fogueira, queima bruxo, faz um monte de coisa, enfim. Mas não vamos falar disso, vamos falar de Jesus. É a separar os ensinamentos de Cristo, de Jesus Cristo. E muitas entidades falam disso sim. Já vi várias entidades falar, principalmente Preto Velho, Boiadeiro fala, vários guias falam. Mas não com essa visão de endeusar Cristo. E a gente pode guardar das devidas proporções Cristo, Madre Teresa, Krishna, Buda. A gente pode citar nomes aí de seres que passaram pela Terra e que modificaram o rumo do mundo, ou de algumas culturas mais especificamente. Jesus, Buda, Krishna, será que tem diferença evolutiva entre eles? Não sei. Aqui, nós estamos aqui no Ocidente e predomina Jesus, né? Mas vai lá para o Oriente, vai ver Buda, né? Vai ver Maomé no islamismo, Mohammed. Então, essa é a visão, né? Então, Cristo é bem-vindo na Umbanda, né? Assim como o sincretismo dos santos católicos. Ó, eu vou fechando aqui, ó, cadê? Ó? Preciso responder as últimas. O que aconteceu aqui? Estamos acompanhando, irmão. Obrigado. Umbanda eu curto. Daniel. É isso aí. O livro de Umbanda você recomenda para baixar grátis em PDF? Esse aqui eu acho que não tenho não. Esse do Rubens eu acho que não tem PDF não. Sei lá, né? Tem gente que não acha muito correto baixar livro em PDF não, porque prejudica o autor, não sei, né? O mundo oculto dos terreiros é muito bom, porém muito polêmico. Depende da visão. Vamos lá, fechando. Obrigado pelos esclarecimentos. Olha, uma live sobre esse assunto mesmo, Tati Haddad. Eu vou falar aí com os administradores da página se a gente não pode fazer semana que vem Jesus e a Umbanda. Deixando claro que eu não conheço, não sou PhD na vida de Jesus, mas a gente pode falar sobre isso. Jesus está muito acima das religiões, também acho. As pessoas se apossaram de Jesus, entende? Eu vou deixar para contar um fato pessoal meu com Jesus nessa live, mas algumas religiões, assim como algumas religiões se acham no direito de cultuar os orixás, e a Umbanda não pode, algumas religiões acham que só elas podem se relacionar com Jesus, que a Umbanda não pode, né? Como se tivesse uma procuração aqui assinada por Jesus falando, ó, só pode falar em meu nome no catolicismo. Sendo que na própria Bíblia está escrito, aonde um ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. E também que a casa do meu pai tem muitas moradas.
Então, por que tem que ser só a morada católica do pai dele? Por que Jesus não pode morar na Umbanda também? Olha que interessante, que bom, né? Então é isso, ó. Agradeço. Qual a visão que você tem entre Exu, e Exu de luz? Para mim, todo Exu é de luz, viu, irmão? Para fechar, tá? Denise Renesto. Para mim, todo Exu é de luz. Para mim, não existe Exu que não é de luz. Na Umbanda. Se outra religião tem um espírito que vai lá e fala que é Exu e o pessoal acredita, tudo para mim, quem sou eu? Quem sou eu para falar que não é? Mas dentro da religião de Umbanda, que tem uma lei divina, uma lei maior, uma justiça divina, que tem a prática de só fazer o bem, para mim Exu é de luz. Trabalha a favor da luz. Ele pode até descer nas trevas, mas ele trabalha a favor da luz. Para o bem. Sempre. Assim que eu penso. O contrário disso é dar vazão para uma maldade reprimida aí, querer colocar nas costas de Exu. E tá dando passagem para espírito zombeteiro, vingativo e viciado. Né? Tem um monte de nomenclatura que o pessoal criou ao longo do ano. Exu pagão, Exu consagrado, Exu coroado. Para mim, se o Exu é coroado, se é consagrado, para mim não importa. O que importa para mim é o Exu vir em terra e fazer o bem. Quebrar o mal e fazer o bem. Trabalhar a maldade dentro de mim. Trabalhar o meu lado negativo. Trabalhar o mal que existe em mim e fazer o bem. Beleza? Vamos conversar com os administradores da página para fazer uma live a semana que vem sobre Jesus e a Umbanda. E a gente reserva uns 15, 20 minutinhos aí para falar sobre Exu. Acho que é legal. Porque para mim, Jesus tem uma música aí que diz assim: e nessa mesa todo mundo se sentou. É Jesus Cristo, Buda, Krishna e Marabu, Nossa Senhora Iemanjá, Maria Mulambo, e eles todos já estão se achegando. Eu vou cantar na próxima live essa música aí que depois eu explico as circunstâncias em que ela chegou do astral. Mas é uma música de louvação a Exu e sem querer colocar em patamar evolutivo, acreditar e entender que Exu faz o bem, né? Tem uma música de igreja, de Daime, que fala, né? Nas moradas do meu pai sempre tem um guardião para poder trabalhar. Nas fronteiras da escuridão, nas moradas do meu pai sempre tem um guardião para poder trabalhar. Nas fronteiras da escuridão, para a luz poder chegar, deve ter o que iluminar. Um pé lá e outro cá, Laroyeixo vem trabalhar, para a luz poder chegar, deve ter o que iluminar. Um pé lá e outro cá, Laroyeixo vem trabalhar, mais respeito na corrente, mais estudo nessa linha, gente da linha de frente, vigilantes da nossa rainha. Mais respeito na corrente, mais estudo nessa linha, gente da linha de frente, vigilantes da nossa rainha. Salve Exu das 7 linhas, salve quem te determina. Laroye, Exu, Laroye, pois Jesus também te ilumina. Salve Exus das 7 linhas, salve quem te determina. Laroye, Exu, Laroye, pois Jesus também te ilumina. Olha que coisa linda, entende? Então é isso aí. Axé, Saravá, Arro, Namastê, Salam Aleikum, Aleluia, Amém. E salve os índios do Brasil e do mundo. Salve todos os caboclos e caboclas, todos os caciques, todos os pajés, os xamãs. Salve a Mãe Terra, salve a natureza. E boa semana para todo mundo aí. Muito axé, até quarta que vem. Abraço.